Oi, gente, boa noite. Finalmente no ar. Quero pedir desculpas aí pelo atraso, mas a gente teve um problema de internet. Hoje nosso bate-papo vai ser com o companheiro João Paulo Cunha, advogado, ex-deputado federal, vereador aqui na cidade de Osasco no ano de 82, deputado estadual, presidente da Câmara e presidente do Brasil por alguns dias, né, João? E também com a professora Elisângela, que está com um problema de internet, e aí ela vai, o combinado é que ela entre no meio aí da nossa conversa, de acordo com o que ela for conseguindo acessar da internet, né? A gente já começa aí falando de que a internet é desigual, né? Dependendo do bairro onde você esteja, a internet vai dizer um pouco da região onde você mora. Eu sempre falo que a internet que a gente tem na Avenida Paulista não é a mesma internet que a gente tem no Jardim Veloso. E os problemas de acesso tá aí para mostrar isso. Mas vamos lá, João Paulo Cunha. Vamos dialogar um pouco sobre a cidade. A Elisângela está voltando. Aí, professora Elisângela, também pré-candidata aqui em Osasco, voltou, estava com problema de internet. Já apresentei o João Paulo, já te apresentei. A ideia desse papo aqui é falar um pouco da educação em Osasco, das políticas públicas e desse processo eleitoral. Eu e Elisângela somos duas pré-candidatas pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, e o companheiro João Paulo é um companheiro da cidade, né? João Paulo, João de Osasco. Bom, vou passar a bola para você, Elisângela. Boa noite, gente. Desculpa, hoje a internet aqui está horrível, não sei o que está acontecendo. Eu sou a professora Elisângela, sou pré-candidata a vereadora aqui da nossa cidade. E a gente vai falar bastante sobre a escola, a educação, a saúde, o que é, como é nosso Osasco tá e como nós queremos que ela fique. Vamos discutir, mande suas perguntas. É interessante que tenha o diálogo. João Paulo? Tá com seu microfone está desligado, João. Boa noite para Elisângela, boa noite para Luana, boa noite para todas as pessoas que estão aqui conectadas com nós. Esses problemas iniciais só servem para, na realidade, mostrar a desigualdade que tem no Brasil, né? Ou seja, a internet mostra que há uma desigualdade que ela expressa nesse momento no acesso às redes sociais na internet. A própria Luana diz que a rede social na Paulista certamente não cai igual cai no Veloso, ou no Munhoz, ou no Jardim Conceição, enfim, na periferia de Osasco, periferia de São Paulo, né? A segunda coisa, vocês duas são professoras, vocês têm um compromisso com a educação, e a educação é uma bandeira praticamente mundial. Todos os países adotam a educação como um caminho, uma saída para a construção de grandes nações, né? Então, todo país, para efetivamente conseguir se desenvolver, crescer e possibilitar uma melhoria de condição de vida para o povo, precisa investir na educação. Esse mantra, que é a educação no Brasil, já é uma coisa secular, né? Ou seja, já há mais de 200 anos, 300 anos praticamente, se fala muito na educação, mas a gente vê que, do ponto de vista de resultados objetivos, só recentemente, né, quer dizer, no final do século passado e nesse século, é que nós começamos a perceber alguns indicadores de melhoras na educação, mas ainda há muito por fazer, né? Então, é um tema importante se você contextualizar do ponto de vista geral, ou seja, a educação como um tema geral, né? E depois é importante se a gente pegar esse tema geral e a educação como importante e levar para a cidade de Osasco para a gente discutir como que está a educação na cidade de Osasco, como que a gente acha que poderia estar, né, e como ela pode estar daqui para frente, né? Então, esse debate ele é muito interessante.
Eu agradeço o convite de vocês, da Luana, da Elisângela, digo que é um prazer estar aqui com vocês, com as pessoas que estão assistindo, e fico à disposição aqui para a gente começar a conversa, Luana. No fundo, você e a Elisângela precisam falar mais do que eu. Eu, na realidade, você é meio um comentarista, né? Comentarista. Tá bom? Então, Elisângela e Luana, é um prazer estar aqui com vocês e vamos conversar. Bom, a gente está aqui com pessoas como o companheiro Zé Mário, dando boa noite aqui, o Davi Chacrian, a Selma, e alguns outros companheiros que nos acompanham. Bem, eu não sei se a Elisângela nos escuta, mas Neuci Rocha, boa noite. Eu queria começar dizendo o seguinte: hoje faz 4 anos do golpe, né? A gente sofreu o golpe contra a presidenta Dilma e hoje é aquele fatídico dia que quem preza pela democracia não vai esquecer, né? Boa noite, Bel, mandando um abraço aqui para você, João Paulo. E, enfim, mas para relembrar o golpe, para dizer que o golpe foi contra a democracia, contra as populações que mais precisavam, foi um golpe contra as mulheres, né, um golpe misógino, machista, enfim, e a gente perdeu muito desde o golpe, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa coisa do golpe, João. Você que está aí na capital federal, está pertinho enfim, do Congresso, do Senado. Mais ou menos, eu estou perto geograficamente, mais distante do mundo, né? Porque já há muitos anos que eu não participo mais de nada, assim, ativamente, né? Sou um espectador vamos dizer assim, uma pessoa comprometida com o país melhor, com o futuro e etc. Mas você pontuou bem, o golpe, ele é vamos dizer assim, uma baliza na política desse ano em particular, né? Porque, se você reparar bem, nós entramos esse século, no século XXI, com a ascensão de um governo em que o presidente era um operário pela primeira vez na história do país, né, um operário, que acabou adotando uma série de programas efetivamente voltados para a maioria da sua população. Eu lembro muito bem que, quando eu estava na presidência da Câmara, a nossa pauta é o seguinte: nós votamos o Estatuto do Idoso, votamos o Estatuto do Desarmamento, votamos o Estatuto do Futebol, ou seja, votamos o Bolsa Família, votamos o ProUni, votamos uma política de moradia, que foi o único projeto de iniciativa popular que foi votado sobre moradia que nós votamos. Ou seja, era um crescente a aplicação de programas para a maioria da população. Evidentemente que a elite brasileira, os ricos do nosso país, eles não iam se contentar com a ascensão das pessoas trabalhadoras, não somente na política, mas também do ponto de vista econômico, do ponto de vista material. E começou a consumar, então, o golpe, né? Vamos lembrar que ele tem vamos dizer assim, ele tem uma escala, né? Ele tem uma linha. Então, por exemplo, começou com o mensalão em 2005, né? Depois, aquelas coisas que aconteceram com o presidente Lula, depois os questionamentos do governo da presidenta Dilma, depois o golpe que tirou a Dilma da presidência, e depois a prisão do Lula. Ou seja, eles vinham, desde da primeira década deste século, preparando e fazendo testes, aplicando vacina, que acabou consumando com o golpe. Eu acho que o Brasil infelizmente, perdeu a possibilidade de ter vamos dizer assim, uma trajetória ascendente de efetivamente melhorar as condições do nosso povo, né? Pela oportunidade, Luana, eu ia dizer que muitas pessoas não percebem essa dimensão da pobreza e da desigualdade no Brasil. Hoje, na hora do almoço, eu falava para algumas pessoas simples assim, que talvez não tenham a dimensão disso, eu dizia o seguinte: você sabia que somente 28 milhões de pessoas no país ganham mais que 2.500 por mês, R$ 2.500 por mês? Ou seja, se nós temos uma população de 220 mil pessoas, você tem 192 milhões de pessoas que ganham menos de 2.500 por mês. Para a gente ter uma ideia
do significado dessa concentração de renda, dessa desigualdade no nosso país. Para você superar isso, a gente não consegue superar em um mandato só, em um ano só. Tem que ser um programa. Eu acho que que o programa do governo do Lula, principalmente, vinha numa batida disso, entendeu? Eu tenho a impressão que se ficasse mais 2, 3, 4 mandatos, efetivamente o Brasil seria outro. Mas, infelizmente, nós vimos a tragédia que o Brasil bateu sobre o Brasil, e estamos convivendo com isso, né? Não é só um desencanto, não é só um atraso do ponto de vista material, do ponto de vista de direitos, etc. É um atraso cultural, é um atraso, sabe, de humano, de civilização. Então, nós vamos gastar um certo tempo para recuperar esse tempo conduzido pelas pessoas das trevas. Não, aí você fala da questão de quanto é desigual, né? E quando a gente fala bom, o Bolsa Família já deu um pontapé nisso tudo, que foi propiciar a redistribuição de renda, mas a gente também, né, todo mundo cresceu na era Lula, inclusive os banqueiros, né? Mas acho que o Bolsa Família serviu para atenuar um pouco essa pobreza, essa miséria de que a gente estava vindo dos anos do governo FHC, que foram bem difíceis, né? Foram anos de fome. Eu que morei no Agreste Pernambucano, sei um pouco disso, porque vivi na pele. Mas eu acredito que aí, de repente, o que você acha? Você acha que a taxação das grandes fortunas pode ser um caminho, a questão da herança, enfim, como que a gente sai desse massacre que são os impostos para quem consome hoje, enfim, jatinho, helicóptero não paga imposto, várias meios de locomoção de pessoas extremamente ricas não pagam imposto, e a gente paga imposto por qualquer coisa, né? Eu pago numa lata de óleo a mesma coisa que o Abílio Diniz e o Luciano Huck. Então, a questão tributária é muito desigual no Brasil. Queria que você falasse um pouco disso. Não, a questão de tributar as grandes fortunas, a tributação sobre a herança, claro, evidentemente que vários países capitalistas, mas desenvolvidos, com um pouco de civilização, têm esses impostos, porque é uma evidência que é preciso tributar isso, tá certo? Agora, por si só, não resolve o problema do país, porque o problema do país é um problema estrutural, né? Estrutural do ponto de vista tributário, né? Como ele incide sobre as pessoas de forma diferenciada, né? Um imposto, você mesmo deu o exemplo, claro, o imposto é isso, mas não é só isso, você pega o orçamento da União, o orçamento dos estados, o orçamento dos municípios, ele também tem uma lógica de gasto, uma lógica de investimento, e a lógica não é na direção da maioria da população, né? Então, você tem um problema também da distribuição da renda, como que você distribui, como que você faz com que as pessoas tenham mais acesso aos serviços públicos, como que as pessoas têm mais oportunidade, ou seja, é um complexo de medidas e de políticas para você conseguir fazer o país avançar. Se você lembrar bem do governo do presidente Lula, tinha o Bolsa Família, mas não era só o Bolsa Família, né? Teve uma expansão, por exemplo, de escolas técnicas. Para você ter ideia, em 8 anos de governo do presidente Lula, ele fez mais escolas técnicas do que o tempo todo da República, de 1891 a 2002, só para você ter ideia. A expansão de campos universitários, como Osasco, né? Mas também no interior do nosso país, ou seja, tinha o Bolsa Família, mas tinha a expansão da estrutura educacional. Quem criou o Fundeb foi o PT, foi o presidente Lula que criou o Fundeb, que hoje está todo mundo debatendo, que sem dúvida nenhuma é uma política importante, nós vamos falar dele já já. Então, você vê, você tinha o Bolsa Família, mas você tinha uma política de educação conectada, né? Depois você tinha, além disso, você tinha uma política de expansão de atendimento de necessidade das pessoas mais pobres. Você tinha o Minha Casa Minha Vida, ou seja, para pessoas de 0 a 2, de 2 a 5, até para mais de 5 salários mínimos. Ou seja, as pessoas também podiam sonhar com uma casa. Ou seja, você tinha o Bolsa Família, você tinha uma política de educação, você tinha uma política de Minha Casa Minha Vida, mas não era só isso.
Foi com Lula que vieram as UPAs. Hoje as UPAs estão faladas no Brasil inteiro, mas antes do Lula não existia UPA, né? Não existia o SAMU, que é uma coisa, parece singela, Elisângela, mas é uma coisa fundamental, né? As ambulâncias sendo distribuídas pelo governo federal. Então, você tinha o Bolsa Família, mas você tinha uma política de educação integradora e conectada. Depois, você tinha uma política de habitação que oferecia condições para as pessoas melhorarem de vida. Você tinha uma política de saúde, né? E o governo do presidente Lula, além de tudo isso, era um governo que, evidentemente, não rompeu com o capitalismo, não era um governo, vamos dizer assim, socialista no termo clássico do socialismo, né? Mas havia uma contrapartida que era a necessidade daquele momento. Não tinha correlação de força em função do PT para poder fazer mudanças mais profundas, mas foi fazendo, e fez muita coisa. Tanto é que o presidente Lula terminou o mandato em 2010 com mais de 80% de aprovação. Há erros, e a gente precisa assumir, né? Um dos erros foi o PT não ter feito um debate mais cultural com o povo brasileiro, ou seja, despertar nas pessoas um sentimento de que não bastava comprar uma máquina de lavar nova, um micro-ondas, um carro, uma geladeira, um fogão, até ter uma casa, não bastava isso. A pessoa tinha que se inserir dentro daquele movimento de mudar o Brasil como um todo, né? Então, isso o PT não fez. O PT tinha que ter feito uma disputa mais ideológica, uma disputa mais profunda de organização do povo e etc. Nós não fizemos. Da mesma forma que nós não avançamos sobre os ricos do Brasil. Os ricos do Brasil, eles precisam pagar uma parte da crise que a gente vive. Eles não podem passar incólume em todas as crises e aumentando cada vez mais a sua riqueza e o seu patrimônio, né? Então, não era só a tributação era importante, mas tinha outras formas de você avançar também sobre os ricos. Da mesma forma, sobre a terra, que a nossa política de reforma agrária foi muito tímida, precisava ter uma política mais ousada também. De qualquer forma, então, voltando à sua pergunta original, eu acho que o problema da tributação, ele é importante, né, é fundamental, aliás, mas ele por si só não resolve o problema. Nós temos que ter um complexo de políticas públicas, políticas sociais e políticas econômicas que efetivamente faça a mudança na pirâmide, ou seja, aquele picozinho que ganha demais e manda naqueles que estão embaixo da pirâmide, fazer ela inverter. A maioria das pessoas estarem por cima e fazer aquela pequena margem de muitos ricos pagarem um pedaço da conta. Você falou sobre a redistribuição de renda e uma revisão da questão tributária no Brasil não resolver por si só, né? Eu diria que nada por si só resolveria, né? Paulo Freire disse que a educação, a gente sempre fala, né? Costuma dizer, é porque a educação resolve, porque na saúde falta educação para prevenir, a educação ambiental, e aí a gente joga muito peso na educação, e Paulo Freire diz o seguinte, a educação por si só, a educação é importantíssima, sem dúvida, é a grande saída, mas a educação por si só também não resolve tudo, se a gente não tiver mobilidade urbana na cidade, se a gente não tiver um meio ambiente equilibrado, se a gente não tiver, enfim, uma segurança pública, acesso a bens culturais pela juventude, a gente também não vai muito longe nessa relação, né? Então, eu acho que são um conjunto de medidas mesmo que passam, sem dúvida, pela educação em todos os aspectos, para que a gente consiga sair disso, né? E aí eu aproveito para vir aqui para Osasco, né? Em Osasco a gente tem a Universidade Federal. Deixa eu só falar um negócio importante que você falou, e a gente está falando que por si só não resolve, tem que ser mais, porque, veja bem, não se fala nos ganhos dos bancos. Você vê na maior pandemia que nós estamos tendo, numa baita crise econômica, social, que o Brasil está vivendo, e os bancos lucrando bilhões e bilhões de reais, né? E outros rentistas do Brasil, eles ganham praticamente 500 bilhões por ano só de juros que o povo brasileiro paga para alguns rentistas, algumas centenas de rentistas que ganham esse dinheiro. Então, veja, essa política também ela precisaria ter sido mais ousada, nós não fomos tão ousados, mas ela precisa continuar mudando. Agora vamos vir para Osasco, diga.
eu ia dizer o seguinte, que em Osasco, já entrando na educação, né, nós, enquanto juventude aqui na cidade, na região, a gente sonhou muito com uma universidade pública, né? E eu sempre falo que eu faço política com afeto e que as coisas precisam ter uma relação de afeto. E quando a gente pensava em universidade, era um sonho, e é importante sonhar. E o sonho se tornou realidade, mas ele não teria se tornado realidade se não fossem pessoas como você, na época, deputado federal, que fez muitas reuniões, inclusive, né, no Ministério da Defesa. Esses dias eu fiquei pensando, como que João Paulo conseguiu falar com tantos militares, né? Porque eu lembro que, na época, o terreno pertencia ao Exército, se não estiver enganada, então o Ministério da Defesa. E como era essa relação no governo Lula com esse ministério, né? E quanto de pessoas não tiveram que se mover para que a Unifesp viesse para Osasco hoje, mas pensar também quem a Unifesp atende, né? Qual é o público? Eu lembro que no governo do Emílio a gente tinha o orçamento participativo jovem, e eu fazia parte do OP Jovem, e uma demanda que eu defendi no OP foi o cursinho popular. E aí, na época, as pessoas falavam, mas cursinho popular não é demanda do município? E aí eu me pergunto, né, será que a gente vai ficar só nas demandas que são do município? Então, a juventude não vive no município? Porque, na real, a política acontece no município, né? Então, eu queria que você falasse um pouco de como foi esse processo, que hoje é a Universidade Federal. Elisângela, eu estou aqui perguntando para o João, para ele contar um pouco para a gente. Está difícil, Elisângela. Que horror! Como foi a contribuição dele para que hoje a gente tenha uma dessas tantas universidades criadas no governo Lula, uma delas é em Osasco. Queria dizer que em Caruaru e em Garanhuns também tem alguns polos da Universidade Federal, Instituto Técnico, e que o governo Lula esteve em cada ponto do país, né? Mas, antes do João responder a questão da Universidade Federal, que é tão importante para a gente, do ponto de vista de pesquisa, mas a gente precisa também melhorar o acesso de quem mais precisa para essa universidade, né? A gente tem a Unifesp aqui, tem a USP do lado, então, quem são as pessoas que estão acessando essas universidades, né? E queria passar um pouco para você falar de educação aqui no município, Elisângela. Aproveitar que você está aqui, né? Menino, o que acontece? Meu Deus! Aí, falando de educação, hoje é educação online, né? No estado de São Paulo, através do aplicativo. Que educação é essa? Você percebe a dificuldade que eu tenho para conseguir entrar numa live? Tenho 380 alunos. Como é que faz para o menino lá da periferia do Jardim Padroeira acessar a internet se nem computador ele tem? Ele vai no celular, como eu estava fazendo, porque eu estou com um problema no computador. É complicado. E estão dizendo que a aula está acontecendo. É mentira. As aulas não estão acontecendo de jeito nenhum. Aqui na Prefeitura de Osasco, o que acontece? Eles mandam a apostila para os pais, o pai pega lá na escola, a mãe pega na escola, e responde essa apostila com, eu não sei nem posicionar, com lições da apostila. E aí eu vi, essa semana mesmo, o prefeito Rogério Lins dizer que as aulas não irão voltar esse ano. É muito sensato da parte dele, nesse momento que Osasco tem um grande número de mortes, então é muito sensato dele de não voltar às aulas. Mas falar que está tendo aula online é mentira. Não está tendo aula online para as crianças de Osasco. Por que eu sei disso? Eu tenho 2 crianças na prefeitura, na escola da prefeitura. Eu tenho 2 filhos que estudam na escola da prefeitura. A escola é na frente da minha casa, então está tendo aula online no município de Osasco, é mentira. Os pais sabem que é mentira. Tem algumas professoras de algumas escolas que elas tentam de todos os jeitos, com o celular dela, com o WhatsApp dela, com a internet dela, interagir com essas crianças. Mas isso não é na prefeitura de Osasco. Não é normativo de todas as escolas fazerem isso. Então, as aulas não estão acontecendo, isso é mentira. O que está acontecendo na Prefeitura de Osasco
É apostila, exercício, tarefa, lição de casa. Isso está acontecendo. Mas isso não é significativo. Isso não significa que a criança está aprendendo, que ela está evoluindo, que ela está alcançando as potencialidades que ela tem, que ela tem habilidade, que ela tem a competência para ir para o ano seguinte. Isso a gente não tem. A gente não tem nenhum planejamento estratégico para saber como que vai ser no final do ano. Essas crianças vão passar, mesmo sem ter nenhum conteúdo, a gente não tem noção de como vai ser, porque não tem nenhum plano, ele não explica. A Secretaria de Educação, eu já mandei vários e-mails, não responde. Então, a gente não tem noção. Eu não quero, eu sou professora, mas eu sei que ela não tem os 200 dias letivos, eu não sou pedagoga, eu fiz letras, sou especialista em letras. Então, a gente sabe que o menino que está aprendendo a ler, como é que faz? Como que acontece? Porque hoje já chega para a gente no estado criança com 10, 11 anos, no sexto ano, sem saber ler e escrever. E sai da prefeitura dessa forma. E como que vai acontecer essa pós-pandemia? A gente não sabe porque não tem nenhum planejamento. A gente não tem nenhuma noção de como vai acontecer. A gente não sabe. No estado, tem o centro de mídias, que funciona pela TV e também pelo aplicativo. Mas a gente sabe também que, pelas pesquisas recentes, a maior parte das crianças não estão acessando porque elas não têm internet, elas não têm computador. E eu queria saber como que vai ficar a situação dessas crianças, como que os pais vão fazer, vão aceitar, vão passar todo mundo sem saber? É muito complicado. A Luana, que dá aula na prefeitura, apesar de ter menininhos, ela sabe a situação que os professores estão sofrendo assédio, sim, assédio moral. Só o professor, não, os funcionários também. Aqui na frente da minha casa tem uma escola e os funcionários ficam lá, eles são inspetores. Não tem criança, gente, o que eles estão fazendo lá? Eles ficam lá o tempo todo, para lá e para cá, não tem o que fazer. Por que não libera esses funcionários? Ou para outro local, que está tendo atendimento ao público, ou para quem fica em casa, porque a pessoa fica 8 horas parada, olhando para o teto, olhando para o chão, é terrível, né? Então, a situação de Osasco hoje é muito complicada. É só na educação, professora? Não, gente. Na saúde está muito pior. Está muito pior, porque tem mais de 700 mortes, mais de 700 famílias que perderam seus familiares. E o que está acontecendo? Baile funk, balada. Semana passada, eu até publiquei, teve uma balada no 18 que é pancadaria, sangue, polícia. O que é isso, né? Que situação é essa? Cadê a fiscalização? É lógico que as pessoas precisam trabalhar, sim. O comércio precisa abrir porque o cara precisa trabalhar, a mulher precisa trabalhar. Eu tenho comércio também, a gente precisa trabalhar. Mas sem fiscalização nenhuma, é muito complicado. O jeito que as coisas estão acontecendo aqui em Osasco, está muito difícil, está muito complicado. A Elisângela já trouxe bem para Osasco mesmo, né? Para o campo bem municipal. Mas deixa eu falar a Anice está assistindo, a Jo do IAPI mandou um abraço para o João Paulo, a Lourdes, que é nossa pré-candidata também pelo PT, o Guido Bella, pré-candidato, Rodrigo Venâncio, Jonas do Guarujá, Lourdes. É que o João é internacional, né? Fala que vai fazer uma live com o João, o estado inteiro vem assistir a live. A Neuci Rocha, enfim, uma galera boa assistindo aqui a gente. Obrigada por vocês estarem acompanhando o papo. Somos aqui, de uma certa forma, privilegiadas, né? Porque no meio da pandemia, talvez a gente não tenha aí uma caminhada do vermelho com sei lá quantas mil pessoas andando, subindo e descendo ladeira nessa Osasco, né? Mas, enfim, sobre o que você estava falando, Elisângela, da situação da educação, de fato, a gente tem um abandono total e uma falta de cuidado, né? E aí eu vou bater na tecla de novo. Não faz política. A prefeitura municipal, o governo do Rogério Lins, eles não fazem política pública pensando nas pessoas, pensando em quem mais precisa, pensando no povo, em gente, né?
Uma vez o Lindenberg rebatia um discurso no Senado do Aécio, e ele falava: senador, o senhor não falou de povo, de gente, de pessoa. Então, é isso que falta nas pessoas como o Rogério Lins, que não governa para quem mais precisa. Uma prova disso enfim, o total abandono na saúde, as mortes que, né, a gente não pode afirmar aqui, mas a gente sabe das subnotificações. A Cida Cunha está assistindo a gente. Beijo, boa noite. Também pré-candidata. Obrigada, Cida, pela audiência. Mas, enfim, a nossa situação é uma situação muito delicada. Os funcionários públicos da Prefeitura de Osasco têm sofrido assédio moral dos diversos tipos, e não é só na educação. A gente tem visto os profissionais da assistência social, as mulheres, que é o maior contingente nessa área do serviço social, sofrendo assédio moral a rodo. Então, olha, vou te colocar à disposição, às vezes nem fala que vai colocar à disposição, manda alguém colocar à disposição, né? Então, é uma situação desrespeitosa, e se você não trata bem os funcionários da administração pública, da prefeitura, que é quem vai atender todo o restante da população, então quer dizer que você também não está tratando bem a população no geral, né? Porque nós refletimos, nós somos o grande elo entre a prefeitura, quem governa a cidade, e quem está vivendo e morando na cidade, né? Então, está tão difícil a situação, o sindicato tem feito campanhas contra o assédio moral, mas em épocas de eleição esse assédio se intensifica. Então, você que está assistindo aí a gente e está passando por isso, denuncie, não fique quieto, né? Às vezes eles tentam nos calar, mas não vão conseguir, saibam que não vão conseguir, né? Nós estamos aqui e continuaremos, nós somos muitos. Nesse sentido, queria voltar para a educação e dizer o seguinte: hoje eu fiquei sabendo que as professoras da creche e, enfim, as professoras da rede municipal vão ter que fazer uma avaliação sobre as crianças, né? Aí eu fiquei me perguntando como é que faz avaliação sobre uma criança que você não está tendo contato com ela, né? Assim que o governo Rogério Lins se comporta, fala para as professoras fazerem avaliação das crianças, né? No meu caso, eu sou professora da primeira infância, no chão de creche, então eu tive uma experiência antes de me licenciar da prefeitura, porque eu precisei me desincompatibilizar para sair, né? Hoje sou pré-candidata, então não estou mais no chão da escola, mas passei as últimas 3 semanas antes de sair na escola, fazendo ligações, falando com as famílias, né, dos meus bebês, das crianças, e tentando entender como estavam essas famílias em casa, o que está acontecendo, do que eles estão precisando, porque não é só... Porque de um dia para o outro as famílias tiveram que ser professores, coordenadores pedagógicos, tiveram que ser, né, técnicos de internet, porque inclusive tiveram que ter acesso à internet, a equipamentos eletrônicos como notebook, computador, porque a prefeitura pressupõe, inclusive, que nós, professoras, temos esse recurso. A gente precisa falar para o prefeito Rogério Lins que a vida não funciona assim, que não é assim, né? Que inclusive, não é assim, porque ele, por exemplo, cortou o difícil acesso dessas professoras que trabalham nas escolas que são mais distantes da região central. Então, eu fico imaginando que quanto mais distante for a escola da região central, quanto mais periférica ela for, maior a necessidade dessas professoras que se deslocam, e às vezes até moram no próprio bairro, de receber esse difícil acesso. Então, assim, é um governo que não pensa nas pessoas. É muito difícil trabalhar com alguém assim. Eu, sinceramente, acredito muito que o companheiro Emílio e a nossa chapa de vereadores e vereadoras vai poder mudar
muito, um pouco não muito, esse panorama na cidade. A gente governa para a gente, para povo, para pessoa, e a gente só consegue governar e dialogar com essas pessoas quando você sabe onde elas estão, o que, que elas vivem, e inclusive quando você também viveu coisas semelhantes, né? Mas aí eu fecho nessa minha fala e vou passar para o companheiro João Paulo Cunha falar um pouco dessa relação da Universidade Federal, e aí já vou te pedir para falar um pouco do contexto político de Osasco, de como você está enxergando a eleição. Me pediram para te perguntar se tem alguma pesquisa, enfim, eu sei que você não tem problema de responder as perguntas, então bora lá. Então, Luana, você e a Elisângela, vocês falaram tantas coisas, principalmente sobre educação, que essa visão mais empírica, essa experiência cotidiana de vocês falam com muito mais autoridade do que eu ou do qualquer pessoa especialista em educação, porque, no fundo, é a vida de vocês interagindo com a vida de crianças, jovens, pais, mães, e ao mesmo tempo interagindo com o Estado, né? Então, recebendo o salário que vocês recebem, trabalhando tanto que vocês trabalham, sendo assediadas, sendo pressionadas, e além do estresse natural que todo mundo que mexe com a educação tem. Então, vocês falaram coisas importantíssimas que eu nem sei se eu devo complementar, entendeu? Mas, de qualquer forma, o que eu queria falar, por exemplo, sobre a Universidade Federal. Você tem, assim, na média da sociedade, eu acho, dois tipos de pessoas que merecem atenção na discussão política, Elisângela. Uma é a pessoa que é menos informada, a pessoa que tem menos capacidade sináptica ou capacidade de conectar as informações, menos cognitiva. Essas pessoas, às vezes, elas são levadas a uma informação errada, a um conceito errado, e expressam isso na política. Agora, você tem um outro tipo, e o Brasil é muito povoado de gente assim, que, na realidade, estabelece uma disputa pela maldade, ou seja, pega algo que ele sabe que não é verdade e transforma aquele algo numa disputa política, afirmando ou tentando afirmar várias vezes aquela mentira como se fosse verdade, e, ao final, uma parte da sociedade cai. Por que eu estou dizendo isso? Sobre a Universidade Federal de Osasco. Olha, a Universidade Federal, hoje, ela tem 2.000 alunos. 2.000 alunos. O prédio da Universidade Federal não está totalmente acabado, mas a Universidade Federal já está instalada, já tem 2.000 alunos, são vários cursos. O curso de administração de empresas da Universidade Federal de Osasco é um dos mais buscados do Brasil, um corpo docente espetacular, uma quantidade de alunos espetacular, ou seja, a cidade de Osasco deu 2.000 jovens que estão transitando pela cidade, uma parte do dia de semana, à noite, final de semana, não sabe nem o que fazer, porque não é provocado culturalmente a ir em alguma direção para complementar e para estabelecer um vínculo com a cidade. O prédio da universidade, veja, o terreno lá tem 220 mil metros quadrados, que vai da Avenida Pau-Brasil, na Cidade das Flores, até a Avenida dos Autonomistas, lá embaixo. Desses 220 mil, 110 mil foram destinados à Universidade Federal. Este terreno ele era todo ele da autarquia, que não é bem uma autarquia, é um fundo de pensão privado dos militares. E o governo federal, através do Ministério da Educação, adquiriu a metade, 110 mil metros quadrados. Há um prédio sendo construído lá que é um espetáculo. Eu não sei quanto tem, mas eu acho que certamente são mais de 20 mil metros quadrados de construção. Quem constrói a própria casa sabe como é difícil construir. Às vezes, uma casinha de 100 metros, 150, 200 metros quadrados, às vezes demora 1 ano, 2 anos, 5 anos, 6 anos. Né? No Estado brasileiro, hoje, construir um prédio dessa magnitude demora muito mesmo, mas o prédio está lá. Em breve, nós vamos ter um campus da Universidade Federal grande, né, que vai poder ter muitas atividades. E a médio e longo prazo, nós vamos poder trazer outros cursos para lá, que é o meu desejo, o desejo de todos os moradores de Osasco, é que essa universidade tenha outros cursos. Eu falei disso, Elisângela e Luana, para que a gente coloque como objetivo, vocês como vereadoras, o candidato a prefeito, enfim, na nossa busca, Osasco não pode perder aqueles outros 110 mil metros quadrados que vai do meio do Morro do Farol até Autonomistas. Nós não podemos perder.
Porque Osasco ele é muito pequenininho, ele tem só 67 quilômetros quadrados, são 10 mil pessoas por quilômetro quadrado, é altamente densa a cidade. Um terreno desse tamanho, localizado naquele lugar, daqui 30, 40, 50 anos, não há valor, não há forma de você mensurar a importância daquilo. Para o meio ambiente, para o desenvolvimento urbano da cidade, para o futuro da nossa juventude. Então, nós temos que colocar isso como objetivo da cidade. Nos próximos 4 anos, nós vamos atrás e trazer aqueles 110 mil metros quadrados para a prefeitura. E ali a gente fazer, eventualmente, um parque, junto com a universidade. Imagina, fica uma coisa muito legal naquela região e passa a ser um atrativo para a cidade toda. Dito isso, sobre a Universidade Federal. Agora, sobre a educação. Bom, vocês duas que são educadoras, Luana e Elisângela, deixa eu só fazer um parênteses. Eu abri agora, eu não sei, eu sou meio ignorante de internet também, entendeu? Mas eu abri agora aqui um negócio, deve ser comentários, e eu vi vários companheiros e companheiras aí de Osasco mandando aplauso, e, enfim, falando aqui bastante coisa e tal. Tem até um desinformado aqui, mas deixa ele. Mas tem 4 companheiros aqui de fora de Osasco que a gente merece, que nós devemos mandar um abraço para ele. É o Claudinei de Sorocaba, o Tarini de Jundiaí, meu grande parceiro, meu amigo, o Jonatas do Guarujá, que são pessoas que sempre estiveram comigo, e a nossa companheira Sandra de Jandira, que está assistindo também, que está participando também. Entendeu? Que valeria a gente mandar um abraço para eles e eu faço aqui esse registro. Bom, no que diz respeito à educação, vocês que são educadoras sabem mais do que eu, porque uma nação, um país, uma cidade, um bairro, uma rua, uma família, ou seja, do núcleo familiar até a nação, que é a população toda, ela precisa sempre olhar a educação sobre 2 aspectos: o aspecto formal e o aspecto informal, vamos dizer, o aspecto natural, né? O aspecto natural, você cria condições para que a educação ela seja o mais, vamos dizer assim, o mais universal possível em condições de igualdade. Qual é o objetivo dessa educação, vamos dizer assim, informal? Você ir fazendo desde pequenininho, as crianças irem se socializar como indivíduo, né? Então, são os amiguinhos de rua, são os parentes, a família, os vizinhos, ou seja, ele vai interagindo, ele vai se integrando à sociedade. Isso é a coisa mais elementar que tem, porque é a partir desse tipo de educação, que a gente vai virando gente, que a gente vai se tornando humano, que a gente vai desenvolvendo valores, que não são os valores que a gente conquista na educação formal, né? Por exemplo, o valor da solidariedade, né? Isso aí, muitas vezes você vem da família, você vem das relações dos amigos e etc. É uma relação importante. Claro que na educação formal, na escola, você pode melhorar, aprofundar e incentivar isso, mas na sociedade você desperta isso. A fraternidade, né? Então, uma pessoa é mais educada que a outra, se ela é mais fraterna, não é por causa da escola, é por causa do desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, esses valores, por exemplo, higiene. Em algumas sociedades, a higiene é uma coisa que, na educação informal, na educação natural, as pessoas vão praticando a higiene, a disciplina. Muitas vezes, em outros países, a higiene e a disciplina ela precisa fazer parte da educação formal. Por quê? Porque não há a condição material para fazer a higiene. Para vocês terem uma ideia, 12% das escolas do Brasil não tem banheiro. Sim. Você já pensou? 12% não tem banheiro. 4 escolas em 10 não tem biblioteca. Aí, com a aprovação do Fundeb e com a instalação do CAC, né, que é o cálculo aluno, custo aluno-qualidade, obriga-se a fazer biblioteca. Tem muita gente que fala assim, mas as escolas não têm biblioteca e os alunos não leem. Bom, se não tem biblioteca, é evidente que não vai ler. Como que ele vai ler, né? E se você não instala a biblioteca, aí fica aquela síndrome do Tostini, né? O Tostini é assim, ele é mais fresquinho porque vende mais
ou ele vende mais porque ele é fresquinho? É a mesma coisa a biblioteca. O aluno lê mais porque não lê porque não tem biblioteca, ou ele, se tiver biblioteca, não vai ler. Não é essa equação. Então, ele precisamos avançar nisso aí. Bom, na educação formal, é evidente que nós avançamos. Se a gente considerar os números, qualquer número que você pegue em relação ao século passado, há 20 anos atrás, nós vamos ver que nós melhoramos, evidentemente. Mas você veja bem, um país que teve quase 300 anos de escravidão, 300 anos, 140 anos que nós abolimos a escravatura no Brasil. Ficticiamente, porque o racismo existe até hoje, está embutido. Os negros continuam apartados da maioria da sociedade brasileira. São destinados aos negros os piores empregos, os piores salários e etc, etc. E, evidentemente, que a maioria dos negros estão localizados entre os mais pobres, né? Então, um sistema de educação assim, veja, nós temos 500 anos de história, mais 480 anos a classe dirigente que dirigiu o país. Nós tivemos algumas poucas experiências pelo país. Então, para a gente fazer uma educação formal assim, universal, de qualidade, nós vamos ter que ter muito tempo ainda, é muito tempo, né? A aprovação do Fundeb agora, sem dúvida nenhuma, foi um avanço, né? Porque nós vamos pular de 10% que a União colocava no Fundeb para 23% em 6 anos, que é muito significativo, porque junto com isso estabelece um valor per capita do aluno, né? Que vai variar de 3,7 mil a 5,7 mil, né? Essa mudança do Fundeb ela é importante, e vindo junto com aquilo que eu falei, que é o tal do CAC, né? Que é custo aluno qualidade, porque o custo aluno e qualidade, eu vou falar para vocês por que eu estou falando isso aqui, peraí. O custo aluno qualidade, ele envolve o salário do professor, envolve a quantidade de alunos por classe, envolve a refeição, envolve quadra, envolve biblioteca, envolve tudo que você faz análise do custo aluno com qualidade. Por que eu estou falando isso, Elisângela e Luana? Porque é o seguinte, Osasco, há muitos anos, inclusive num pedaço do nosso governo, nos primeiros governos do Emílio não, mas no governo do Lapas, com certeza, tem escola que só eu vi reformar nos últimos 10 anos 3 ou 4 vezes. Pinta, troca teto, troca não sei o quê. É importante? Claro que é importante, mas certamente muitas escolas não precisavam dessa quantidade de reforma. Então, nós temos, vocês sabem mais do que eu, mas eu imagino que nós temos umas 150 escolas municipais, mais ou menos isso, né? 150 escolas. Essas escolas devem atender do zero até o 5º ano do fundamental, acho que deve atender umas 60, 70 mil crianças, né? Ou seja, que conta pré e fundamental, né? O que eu acho que nós temos que definir como prioridade para a cidade de Osasco? Nós não vamos conseguir fazer nas 150 escolas de forma simultânea. Nós precisamos pegar algumas escolas na cidade e fazer o ensino integral, fazer a busca da qualidade do ensino por aluno, fazer um modelo, uma escola modelo, entendeu? Nós teríamos algumas que a gente poderia fazer isso. Para que essas escolas, com essa qualidade, com esse investimento que nós faríamos, nós poderíamos atingir a nota máxima do IDEB, né? Nós poderíamos fazer isso, com certeza, né? E isso permitiria que, a partir dessa experiência localizada, a gente fosse universalizando para todas as escolas da cidade de Osasco. É possível fazer isso. O orçamento da cidade de Osasco, veja bem, eu não sei quanto está esse ano, mas eu imagino que 2021 deve estar em torno de 3 bilhões e 800 milhões a 4 bilhões. Só para fazer conta redonda, vamos pensar em 4 bi. Se for 4 bi, Osasco vai precisar gastar 1 bilhão na educação.
1 bilhão na educação dá para você fazer uma escola modelo na cidade. Modelo, entendeu? A gente está falando, João, de um município que não paga o piso salarial. Não paga o piso. Não paga o piso. Não, além de várias outras coisas que a gente poderia falar aqui. Então, nós poderíamos tentar definir isso como meta. Qual é a meta? Tem 150 escolas, então nós vamos fazer 25% das escolas, que é o mesmo percentual que a prefeitura é obrigada a gastar. Então, 25% de 150 são 15, 30 com 7, 42, 43 escolas. 43 escolas na cidade de Osasco teriam um tratamento exemplar. Aí as pessoas falam, mas e as outras? O problema é o seguinte, se você pegar o recurso e dividir por todas, talvez você não faça uma qualidade de forma universal. Agora, se a gente começa em 2021, a gente faz 40 escolas, depois 2022 mais 40 escolas, 2023 mais 40 escolas, 2024 mais 40 escolas, durante os 4 anos nós vamos fazer 160 escolas, ou seja, toda a rede estará atendida com este ensino, né? E não está difícil, porque as escolas de Osasco nós podemos ter o esporte, nós podemos ter a cultura, nós podemos ter saúde, nós podemos ter saúde mental integrada com a educação. A nossa rede não é ruim, a nossa rede é boa, é boa. Creche falta vaga, mas do fundamental, da primeira à quinta, nós temos uma rede boa, nós temos uma rede boa. E nós temos uma rede boa de educação, de saúde, só que ela é mal gerida, ela é maltratada. Então, eu imagino, de forma transversal, pegar 40 escolas na cidade e fazer um tratamento padrão. Por final, queria dizer o seguinte, olha, nós estamos numa situação completamente peculiar, que é a pandemia. O ano está perdido. A minha impressão é que o governador do estado está empurrando para a barriga porque ele não está tendo coragem de dizer que o ano está perdido. Então, fica adiando, vai para não sei quanto de outubro, depois novembro, bom, dezembro não dá mais. Então, aí vai dizer que acabou o ano. O que eu acho é que a gente devia fazer 2021 um ano da educação. Se não der para fazer no Brasil, nós faríamos em Osasco. Ano da educação. Então, nós faríamos praticamente 2 anos em um ano. Bom, isso tudo pressupõe você remunerar de acordo com os professores e as professoras, implica vocês criar condições para que as aulas ocorram de forma lúdica, de forma propositiva, de forma boa, né? E com material suficiente para que os alunos tenham o que fazer. Eu acho que é possível você fazer isso. Ou seja, você não vai fazer a sexta e a sétima, a quinta e a sexta, a sétima e a oitava, a primeira e a segunda, não. Mas você faz... Se o cara fez a primeira agora, não passou por condições da pandemia, ano que vem ele vai fazer a primeira, só que vai ser uma belíssima primeira. De tal forma que quando ele chegar lá no ensino médio, ele vai fazer um cursinho, como a Luana falou, um cursinho popular, bancado pela prefeitura, para disputar a vaga na Universidade Federal e na USP, e vai passar, né? Para fazer com que os pobres tomem essas universidades. Universidade Federal, USP, Unifesp, tomar, os pobres precisam entrar, é assim que a gente vai fazer as mudanças. O Osasco tem que dar a sua contribuição, tá bom? O microfone, Luana. Você tinha falado da questão das bibliotecas, da importância dos livros para o desenvolvimento dessas crianças e etc. Antes disso, queria dizer que a Diná está assistindo a gente. Boa noite, Diná, o Felipe, a Lourdes. A Lourdes diz o seguinte, aulas voltarem apenas com a vacina. Eu também eu corroboro da sua opinião, Lourdes. Eu acho que, principalmente eu, enquanto professora da primeira infância, não existe volta às aulas na creche sem vacina, porque a creche, quem trabalha, quem é professora, trabalhadora, profissional de creche, profissional da educação, sabe o nível de contato. A educação infantil se faz com o cuidar e o educado, né? A questão do afeto está latente. A gente trabalha com bebês e crianças bem pequenas. Então, não existe a possibilidade de manter 1,5 metro de distância de um bebê que te olha e já vem te abraçar, enfim, que te beija, te baba e tem toda uma troca de fluidos ali. Quantas crianças tem nas creches de Osasco, Luana?
Depende, se a creche for na região central... Não, 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 não. Não, a rede toda tem quantas crianças de creche? Não sei te dizer, mas eu sei te dizer que tem 12 mil na fila de espera. Né? 12 Agora, mil, né? 12 mil crianças e bebês e crianças na fila de espera. Mas tem uma coisa que contribui, que bom que você perguntou isso, João, que você perguntou uma coisa e eu lembrei de outra. Sobre a quantidade de crianças por sala. É uma demanda nossa, do chão de fábrica, professoras, a redução da quantidade, do número de crianças por sala, né? Então, por que eu falei da diferença da creche que fica na região central e da creche que fica mais afastada, por exemplo? Então, uma creche no Jardim Bonança, vou dar como exemplo, chega a ter 42 crianças e bebês numa única sala, a ponto das professoras terem que tirar o mobiliário da sala para as crianças dormirem, porque os bebês e crianças de creche têm um momento do sono, né? Ficam 11 horas na escola, então tem esse período, enfim, se alimentam, comem, e dependendo da ocasião, tomam banho se for necessário. Então, assim, imaginem 42 crianças numa sala, não existe qualidade nessa relação. Né? Com que saúde essa professora vai trabalhar a educação, vai fazer um desenvolvimento infantil, que é a parte, é o que nos trouxe hoje até aqui. Os adultos que nós somos hoje foi a primeira infância do 0 ao 6, que é uma parte aí do que é a creche e a EMEI, né, do 0 ao 6. Então, é importantíssima essa fase. Então, nessa fase, a gente não pode tratar os bebês e as crianças dessa cidade como se fossem rebanhos, né? Enfim, dependendo da unidade, as professoras tiram as crianças da sala. E as creches do centro têm quantos alunos? 27 no máximo, por sala. Então, é uma desigualdade que... criança, né, Luana? Em Manaus, o perigo da contaminação do Covid não é só com as crianças. Em Manaus, teve a volta às aulas e quase 350 professores em 15 dias de aula, eles foram contaminados. Então, por exemplo, Elisângela, eu tenho 380 alunos, isso porque eu tenho um único período. Tem professor que tem 3 períodos, então de manhã ele dá aula numa escola, à tarde no particular, à noite outra escola. Então, com um período, eu tenho 380 crianças. Se eu pego o Covid, eu passo para todas elas. Porque não tem, gente, a escola hoje, eu tenho 14 anos de estado, eu nunca vi papel higiênico no banheiro das crianças. Elisângela, veja bem, você está colocando um negócio interessante, porque, veja, uma parte das crianças, o próprio organismo dele acaba tornando imune, então por isso é que o Covid pega menos criança. Mas por que em Manaus, você viu que o número assustador são os professores que pegaram? Professores, você fica na sala de aula com 30 crianças, 30 jovens, 30 adolescentes, enfim, a possibilidade de um entre os 30 ter o Covid e passar para você, é muito mais forte do que você passar para eles, entendeu? Sim. É por isso que lá em Manaus perceberam o seguinte, o risco para os professores é tão grande ou mais do que para as crianças, porque você fica lá com 30 alunos, pode ter 1 ou 2 assintomático, criança que está com o Covid, não tem nenhum sinal, mas ele passa para você. Como você já está numa fase mais adulta, mais propensa a pegar a Covid, você sai de lá com o Covid. É isso que acontece. Por isso é que não... Por semana, 380 alunos, então eu tenho contato. Olha a chance de eu pegar. Agora o professor tem 700 alunos por dia. O professor do estado, ele tem muitos alunos, não é igual a prefeitura. Gente, é um genocídio. E na educação infantil, isso não existe, né? Essa possibilidade de distanciamento, inclusive porque a gente recebe as crianças pegando no colo. Fundamental também não, Luana. Como você vai fazer no fundamental? Só se você fizer em 2 turnos, uma classe com 30, 15 em um período, mas aí como que vai fazer? Vai ter 8 períodos do dia? Não tem, mas não tem como. A gente fica repetindo essa narrativa de que a carga viral nas crianças é maior para passar e eles sofrem menos,
mas a Sociedade Brasileira de Pediatria registrou um número enorme de mortes de crianças. Não é isso, Luana. Eu estou dizendo na relação um professor com 30 crianças. Entendeu? A possibilidade do professor levar é muito menor do que 30 crianças, algumas trazerem, entendeu? Não é que ela não pega, não. Mas e aí a gente cai numa questão muito importante para nós, que somos aí pré-candidatas ao legislativo, e é nossa função brigar por isso, a questão da saúde dos nossos companheiros e companheiras de sala, né? A saúde dos professores e das professoras é uma coisa que não está em pauta, que ninguém discute, mas a educação, apesar de um espaço muito belo, uma profissão muito bonita, de muito amor, de muito afeto, é uma profissão, além de muito desvalorizada. A educação é composta por mulheres, na grande maioria, porque é aquela relação da profissão dos cuidados, né? Então, são as psicólogas, as assistentes sociais, as professoras e as enfermeiras. Tem toda uma relação do cuidado com o sexo da pessoa. Posso contar para você e para a Elisângela 2 passagens minhas pelas escolas de Osasco que eu nunca mais esqueci? Aliás, 3. Posso? Pode. Posso? Pode. Uma é a seguinte, eu estava na 2ª série do primário bom, eu morava no Alto do Farol. E, evidentemente, que meu pai trabalhava na SINAF, nós tínhamos muitas dificuldades. Tinha uma professora chamada Dona Alice, ela morava em Pinheiros, dava aula no Larizate, Avenida Edelbrando de Lima, onde eu estudava. Aí, um dia, ela chegou para mim e para um amigo meu que tinha lá, pegou e falou, eu faço umas queijadinhas. Se eu trouxer essas queijadinhas, vocês não saem vendendo nas classes? Eu falei, pô, professor, é só trazer que eu vendo. Aí ela trazia uma bandeja de queijadinha e eu saía vendendo. Para mim isso. Primeiro é o seguinte, a relação com essa professora, ela entendeu na hora, que falou assim, olha, eu vou ter um jeito aqui de eu ajudar, vamos ver se dá certo? Uma coisa minúscula, mas uma coisa que me marcou, tanto é que eu estou com 62 anos e lembro perfeitamente dessa professora. Ela já era uma senhora, assim, mas ela era super carinhosa, assim, sabe? Que eu não esqueço, chamava Dona Lívia. Segunda passagem, aí já é uma professora que não tinha nada a ver com professora. Quando eu era pequeno, eu tinha a língua mais grudada, eu trocava muito R por L, como Cebolinha. Aí uma vez, aí já era um pouquinho maior, já tinha uns 13, 14 anos por aí. Tinha uma professora que ela pediu para fazer leitura e eu fui ler e falava classe. Mas eu estava falando de classe de aula, só que eu lia classe. Aí ela falou, João Paulo, vai na lousa. Daí eu fui na lousa. Daí ela falou, escreve classe. Aí eu ia lá e escrevia classe direitinho, C-L-A-S-S-E. Daí ela, agora lê. Eu lia classe. Escreve de novo. Aí eu escrevia de novo. C-L-A-S-S-E. Eu escrevi umas 30 vezes na lousa, 30 vezes eu escrevi certinho e li errado. Mas a idiota daquela professora, que eu não esqueci por lado ruim, ela não percebia que eu tinha um problema, que era um problema a minha língua, eu não conseguia falar a palavra certa, mas eu estava compreendendo perfeitamente do que estava se tratando, que foi uma experiência negativa. E a terceira, Luana e Elisângela, é a seguinte, aí já no ensino médio, que na minha época chamava colegial, nós tínhamos uma turma, aí já era lá no JEG, do 18, no Major Telmo. Nós tínhamos uma turma espetacular. Nós tínhamos um grupo de teatro que era comandado pelo Benedito Mariano, que a gente fazia peça de teatro e etc. E nós tínhamos uma interação com os professores lá, e nós começamos a despertar para melhorar a educação ali. A gente fazia noite de poesia, fazia peça de teatro, fazia grupo musical, ia em turma para o teatro, em turma para o cinema, lia poesias, trocava livros, ou seja, uma parte da minha cultura meio geral, eu adquiri naqueles anos, no ensino médio, no quilômetro 18, que eu não esqueço até hoje. E junto com isso, alguns valores. O valor da solidariedade, da fraternidade, da amizade, do companheirismo, sabe? Esses valores são valores que eu trago desde o meu ensino médio com os meus amigos. Graças a Deus, tem alguns
amigos que eu trago até hoje. Tem um deles, especialmente, que vem do Larizate, da 6ª série, chamado Claudenir Barbeiro. E o Barbeiro estudou comigo na 6ª série. Nós trabalhávamos do dia, ia para a escola à noite, e a gente ia a pé. Saía do Larizate, ia por trás da antiga Rio San ali, pegava a Rua Dália, no Jardim da Soura, que não tinha asfalto, não tinha luz. A gente ia até a nossa casa, lá que eu morava na Flor de Amora e ele morava na Rua Violeta. A gente não pode dizer nem que a gente lembra, né, ser solidário com você aqui, porque a gente não vai lembrar, né, Elisângela? Mas deixa eu só voltar. A Luísa tinha perguntado quantas professoras para 42 bebês, né? Eram entre 4 e 5 professoras, mas ainda assim muito desgastante, né? A gente está falando, eu estava falando sobre a importância dos livros, que o João tinha falado sobre a questão do FUDEB, e assim, a gente tem uma lei 10.639 de 2003 que fala do ensino de África e indígena nas escolas, e a gente não consegue implementar enquanto política pública, justamente porque a gente não tem os aparatos para fazê-lo, ou seja, falta livro, falta, enfim, fomento. A Casa de Angola, que é um espaço cultural da população negra, mas para a cidade, né? Enfim. E falando da importância dos livros, bom, nas escolas, de fato, as crianças não têm acesso a livros, né? E aí já aproveito para dizer que nós, professoras da rede, que não recebemos o piso, né? Que o prefeito não paga o piso no município de Osasco, que é uma vergonha. A gente gasta uma parte do nosso dinheiro significativo comprando esses livros que o Estado seria obrigado a nos proporcionar e não nos proporciona. Então, a gente tira da onde a gente não tem para que as crianças tenham. E não é uma realidade da professora Luana ou da professora Elisângela. É uma realidade de todas os professores e professores que, enfim, que vivem a educação brasileira, a educação em Osasco. Né? E a qualidade está intrinsecamente ligada com a quantidade de crianças por sala de aula, com a relação, por exemplo, eu trabalho numa creche que até um tempo atrás eles estão construindo agora um lugar para os bebês lavarem as mãos, mas não tinha. Então, assim, como que você está num espaço de desenvolvimento infantil que é a creche, você não tem um lugar onde os bebês e as crianças possam lavar a mão? E aí foi minha primeira briga na escola. Eu falei, como não? Como não tem um lugar? A gente precisa, né? E, enfim, a falta de estrutura nas escolas impacta diretamente na qualidade da educação, né? Assim como a educação é um espaço que adoece nós, professoras e professores, né? O governo do estado, por exemplo, tem um índice altíssimo de profissionais da educação afastados por problemas psicológicos, por problemas no âmbito da ortopedia, enfim, as LERs da vida, as lesões por esforço repetitivo, a falta de condições como um todo, né? Então, não tem biblioteca, não tem acesso a livros, não tem notebook, não tem um metoprojetor, enfim, falta muita coisa. A gente ama o que a gente faz com amor, muito bem, com afeto, mas a gente precisa que o poder público, que os prefeitos consigam fazer essa ponte porque isso tem a ver com a educação, né? Não dá para falar em qualidade de educação se a gente não falar dessas coisas que acabam com a gente. Muitas vezes a gente não tem luva na creche para trocar as crianças. Como fica o psicológico, físico, mental de uma professora dessa? E aí eu quero mandar um super abraço para as professoras de creche, professoras de desenvolvimento infantil, da classe qual eu faço parte, que isso é coisa diária, o que a gente passa diariamente. Então, não existe isso. A gente tem uma cidade que é uma das cidades que tem um dos maiores PIBs do Brasil, e você não tem uma luva para trocar uma criança, você não tem álcool em gel, você não tem um lugar para essa criança higienizar as mãos. Então, assim, é super puxado. Assim. A saúde dos professores não importa para quem está na administração pública municipal, né? Eu queria responder a pergunta da Selma. Oi? Eu queria responder a pergunta da Selma. Ela perguntou assim,
olhando em perspectiva, considerando mais um ano de combate à pandemia, como vocês acreditam que deva ser a atuação do município no campo da educação? O que é possível fazer para minimizar os prejuízos dos estudantes? Selma, eu não acredito num país que não respeite o professor. Não tem como dar certo. Um país que não respeita o professor não tem como dar certo. Um município que não respeita o salário base do professor, ele não paga nem o piso nacional por lei, que é obrigação por lei, não tem como dar certo. Um município que o prefeito fala numa live que está tendo aula online, ele sabendo que os pais que estão escutando em casa sabem que é mentira, não tem como dar certo. Então, a primeira coisa para a educação dar certo é a gente valorizar os profissionais da educação. Se a gente não valorizar o professor, o que acontece? O professor que está no município de Osasco, o sonho dele é passar no concurso e correr para o município de Barueri. Então, tem muitos colegas que vêm para Osasco e na primeira oportunidade, na primeira vaga, todos ótimos professores vão para os municípios vizinhos. Então, eu não acredito que vá dar certo essa educação que nós temos hoje em Osasco. Aí o colega perguntou, como que faz no ano que vem? As crianças vão passar, vão repetir? Professora Elisângela, eu não acredito que dê para passar. A educação, ela funciona como uma escada. Quando a gente chega lá no terceiro ano, a gente tem um conteúdo. Quando chega no quarto, tem outro. A criança ela não tem habilidade nem competência para fazer EJA, para fazer 2 anos no ano. Ela não tem essa capacidade, ela não tem essas habilidades. Ela não desenvolveu ainda essas habilidades. Então, para mim, Elisângela, professora Elisângela, a gente teve 20 dias de aula. 20 dias, não dá para passar uma criança com atividade de casa, de cópia. Eles estão virando crianças que estão fazendo atividade copista. Elas não estão desenvolvendo as habilidades necessárias para aquela idade. Então, eu acredito que quem estava no sexto ano continua no sexto. Quem estava no quarto continua no quarto. 20 dias de aula não é significativo. Nós temos, por lei, 800 horas e 200 dias letivos. 200 dias letivos, a gente teve o quê? 20 dias. Então, eu não acho que dê certo passar esse monte de crianças sem o conhecimento necessário. E não tem como dar certo a educação do jeito que ela está sendo tratada. Não tem como dar certo os professores sofrendo assédio desses diretores que não são efetivos, esses diretores que eles são com uma palavra bem, bem feia, são pau mandado mesmo do prefeito, então eles estão lá para cumprir tabela e para preencher papel. A educação não é isso, a educação ela é muito maior. A educação, a gente está falando de criança, a gente está falando de amor. Elisângela, eu cresci em favela, eu não tinha nenhuma possibilidade de entrar na universidade se não fosse pelos meus professores, porque a minha mãe, ela mal sabe ler. Então, como que eu consegui entrar na faculdade? Com projetos políticos, sociais do governo Lula e com orientação dos meus professores, porque a minha mãe não tinha essa orientação para me dar. Então, a educação, ela é a única arma que nós temos como professor para mostrar para o aluno que ele consegue, ainda que de periferia, ainda que de favela, ele consegue mudar a vida dele. Mas sem políticas sociais públicas, o professor não tem arma nenhuma. A gente não tem nada. Pensando em política pública, né, e aí a gente pode... nós somos pré-candidatas ao legislativo, mas a gente pode pensar o executivo em conjunto, porque eu acho que as coisas andam juntos. Eu não sei o que os especialistas em educação estão pensando para minimizar esses impactos da pandemia sobre a educação e sobre o processo de ensino e aprendizagem. Mas, por exemplo, eu entendo e concordo contigo que não dá para colocar crianças e bebês para fazer EJA, né? Porque a lógica da EJA, Educação de Jovens e Adultos, é outra. Mas a gente pode, por exemplo, aumentar um ano. É uma alternativa, né? Colocar um ano a mais. Por que não? Porque a gente tem uma discussão
inclusive não se chega a uma conclusão sobre isso, que é o seguinte, nós somos contra ou a favor da aprovação automática? É um assunto em aberto, a gente está discutindo, e não tem, alguns acham que a aprovação automática tem um pano de fundo, que é quando a criança, você repete ela, né? Ela está no terceiro ano, e aí em 2021 ela está no terceiro ano de novo. Cria um sentimento que inferioriza a criança, tem essa relação, mas se a gente for pensar, não é uma criança ou 10 crianças numa sala que estão ficando no terceiro ano. É todas aquelas crianças. Então, todos os meus amigos da sala, a gente vai se encontrar o ano que vem de novo e está todo mundo na mesma. Então, não tem essa desigualdade de dizer o João, o Pedro e o Antônio foram para o quarto ano e o Joaquim ficou. Não é isso, não seria isso. Mas eu acho que uma das alternativas é tentar estender mais um ano, e aí eu não sei até quando, né? Ficaria esse ano a mais aí na educação, mas eu penso isso como uma das alternativas para diminuir o impacto. E é óbvio, investimento em educação, e na fala do João Paulo, ele mesmo disse que a gente conseguir implementar uma educação forte, de qualidade. Isso só vai vir com qualificação profissional dos professores, com valorização salarial, com olhar sobre a saúde dos professores e professoras, né? Por exemplo, professora de berçário não recebe insalubridade. Aí as pessoas falam, mas existe aí uma discussão na justiça, tem jurisprudência dizendo que educação não pode ter relação com insalubridade, porque, educação vai ter insalubridade, mas as professoras de berçário, elas lidam com fezes, com xixi, com vômito, com N coisas que o ensino normal, né, depois da creche, não vai lidar diretamente. E os profissionais de creche trabalham isso todos os dias. Então, pensem que uma professora de educação infantil troca 21 bebês. Então, é muito pesado. E a gente não tem equipamento de proteção, né? Muitas vezes falta luva, não tem máscara, enfim. Não tem várias dessas coisas. O João fugiu de uma pergunta que eu tinha feito lá atrás, e eu vou refazer. Sobre as pesquisas eleitorais em Osasco. Não, eu não tenho conhecimento de nenhuma, Luana. Não tenho conhecimento de nenhuma. Infelizmente, até que eu gostaria de ter. Eu queria muito que você conseguisse fazer uma avaliação do governo atual agora. O que você está achando, o que você está pensando? Vou falar. Aqui na cidade esse o nosso debate, em que pese vários companheiros e companheiras de fora de Osasco participando aqui, eu acho que tem gente muito interessante. Inclusive a Márcia Alves Negão, que ela diz o seguinte: a luta é de classe. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, olha, Elisângela, eu não sei direito como vai ser resolvido esse ano, se vai passar automaticamente ou se vai repetir automaticamente e o ano que vem as crianças vão ter que fazer um novo ano, não sei direito. Independentemente da solução, o que eu acho, vou repetir, eu acho que Osasco, assim como o Brasil, a gente não vai conseguir, de um fôlego só, fazer a mudança em toda a estrutura de forma simultânea, como foram feitos em alguns lugares. Mas eu acho que é possível você, paulatinamente, ir fazendo, como nós fizemos em vários momentos da história do Brasil. Então, por exemplo, vou repetir, Osasco, nós devemos pegar aquilo que a professora Maria José Favarão, a Mazé, tem falado muito. Eu acho assim, por exemplo, nós temos que pegar, não sei se exatamente dividido nisso, mas vamos pensar mais ou menos assim, em 4 partes. Uma parte seria o professor. Então, nós precisamos garantir um salário digno para o professor, no mínimo, o piso, no mínimo. É inaceitável que não se ganhe nem o piso, né? Segunda coisa, um plano de cargos, carreira e salários. Porque as pessoas falam, plano de cargo e carreira. Não, tem que ser compatível também com o salário, né? Como a maioria das funções de Estado tem. O militar, você vira sargento, vira tenente, major, tenente, coronel, você vai melhorando o teu salário. Então, você está há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, você vai ganhar igualzinho quem está entrando hoje. Tem que ter
um reconhecimento de tantos anos dedicando à educação. Então, você tem o salário, você tem, no mínimo, o piso, você tem que ter uma formação permanente para os professores. Os professores. Quando você está na universidade, você vê, por exemplo, a diferença de um professor para o outro. Porque você tem um professor que anualmente ele está se atualizando, ele vai em congresso, ele escreve, ele procura. Tararara. Isso é importante para o professor da creche, da pré-escola, do fundamental. Ele precisa ter, por exemplo, uma professora que cuida de criança de 1 ano, de 0 anos, de 2 anos. Ela não basta ir lá e cuidar da criança, ela tem que ter permanentemente aula de psicologia, sabe? Aula dos primeiros cuidados da educação, quais são os primeiros sintomas de várias doenças que as crianças têm, como você lida. São coisas elementares que precisa ter. Então, vamos pegar assim, o professor tem que ter isso, né? A segunda coisa, vamos tratar assim, o currículo. Este currículo, ele precisa ser um currículo que seja mais compatível, mais próximo da realidade também, né? Então, ele tem que ter algumas matérias, por exemplo. Não é fora de propósito que, nas escolas da periferia, a gente tenha uma aula sobre o racismo no Brasil, sobre a escravidão no Brasil. Não só na periferia, né? Não, estou dando um exemplo. Não é fora de propósito, na cidade, né? Você não está falando de algo distante, você está falando de algo real. As pessoas sabem que tem racismo. Então, não adianta você querer esconder. Não vale a pena você ter no seu currículo algumas aulas sobre mulher, né? Não vale a pena você falar sobre direitos humanos, né? E muitas vezes trazer a polícia do batalhão do bairro, o comandante, o tenente que faz a ronda ali, vem aqui na escola, veja a cara dos alunos aqui, veja quem são os alunos, vamos discutir os direitos humanos, não nessa visão fascista de direito humano é defender bandido, não, direito humano é defender a educação, a saúde, a felicidade, o prazer, isso é direito humano, né? Então, você nem é educador e você já deu a linha para o PPP, que é o Plano Político Pedagógico, que toda escola tem, que é exatamente isso que você descreveu, mas que as escolas em Osasco não praticam. Outra coisa, Elisângela, você começa a despertar, porque tem uma diferença grande, vocês sabem mais do que eu, tem uma diferença grande quando você educa as crianças até o fundamental, quando você indica ensino médio, universidade, tá certo? Ou quando você está educando, eu acho, né? Não sei se eu vou falar bobagem, vocês me corrigem aí. Mas eu imagino que quando você está nas crianças, você está fomentando a estruturação do pensamento da criança, né? Como que ela vai pensando e como ela vai se expressar disso, né? Então, você começa a falar assim, sei lá, meu pai trabalha na construção civil, faz casa. A criança ela começa a ter o processo de entendimento dessa relação. Meu pai trabalha construção civil, casa. Então, ela vai aprendendo, ao mesmo tempo, a se expressar e vai formando o pensamento. Quem faz isso para uma criança, você pega uma criança na pré-escola, a criança não sabe ler, então não adianta você dar um livro para ela, né? Então, quem faz isso, fundamentalmente, é o professor. É o professor. A professora. Então, a importância do professor, às vezes, é muito maior do que na universidade, porque na universidade o professor ele tem o auxílio do quê? Do livro, né? Então, facilita. Mas também na universidade, ele está, vamos dizer assim, adquirindo conhecimento baseado no livro, mas já é uma experiência mais, vamos dizer assim, mais para o mundo, né? Da forma que ele está se formando ali. Bom, então, voltando, o professor, depois voltando o currículo. Então, nesse sentido do currículo, é importante você ter aspectos do currículo que tenha cultura, que seja cultural, né? Porque você tem lá uma parte das crianças que pode se interessar por isso e, a partir daí, fazer o seu desenvolvimento, né? Bom, e a terceira coisa é a estrutura física da escola. Física. Então, por exemplo, eu acho impossível uma professora dar aula para 40 alunos. Não tem como.
não tem como ela dar aula e não tem como aprender. Com qualidade, não. Com qualidade, não. Por isso que tem uma quantidade grande de professoras do Estado, dos municípios e etc., que se estressa, que tem problema mental, que vai para... como que fala? Fica afastada. Por quê? Por motivo de saúde. Claro, não aguenta, porque às vezes a mãe ou o pai tem 2 filhos E já não está no trabalho que dá 2 filhos. Você imagina 40, 30, imagina 20... 56. Eu tenho sala com 56 adolescentes. 56. O diário vai até 55. Então, a gente tem que dar um jeitinho de colocar 56. E tem um problema imperceptível que é assim. Quando você tem uma sala de 20 alunos, você abre a sala de aula e fala assim: bom dia, João, bom dia, Marcelo, bom dia, Mariana, bom dia, Leila, bom dia, não sei o quê. Você sabe o nome dos 20. Agora, 56, vão dizer que vem 10 de bonezinho. Você vai saber? Não sabe. Isso é verdade, isso gera um problema de autoestima, porque você acaba, no decorrer das aulas, guardando o nome de meia dúzia e você fica repetindo essa meia dúzia. Aí o outro lá do fundo fala: pô, essa professora só sabe o nome desses 6, não sabe o nome de nós aqui do fundo, etc. Que é uma coisa grave. Então, nós temos que ter um número de alunos por sala. Já é lei isso. É só aplicar isso, que é importante. Depois, seguinte, as escolas elas têm que ter um mínimo, por exemplo, tem que ter uma quadra, tem que ter uma biblioteca, tem que ter uma videoteca, tem que ter, sei lá, essas coisas são elementares, né? Tem que ter um banheiro quente, uma torneira funcionando com água potável, porque uma parte do Brasil não tem água nem potável, né? Então, essas coisas de estrutura é importante ter. O que eu acho a partir disso? O que eu acho? Eu acho que nós deveríamos, então, pensar para Osasco uma coisa que a partisse dessas 3 pilastras, o professor, o currículo, que é o conteúdo, e a estrutura. E a gente fazer uma experiência que fosse uma experiência revolucionária. Eu tenho falado muito isso, sabe? Porque é verdade que às vezes eu sou otimista demais, entendeu? Eu sou otimista, esperançoso, eu acredito, enfim, né? Às vezes eu sofro muito. Mas a gente sonhar junto. Mas eu acredito nisso. Tem uma coisa lateral que eu acho importante vocês considerarem, que é o seguinte: nós tivemos em Osasco o Conservatório Musical Vila Lobos. Esse conservatório, ele já tem, eu acho que ele tem no mínimo uns 40 anos, talvez mais de 40, uns 50 anos, talvez a Amazé saiba quanto tempo já tem o conservatório. Já formou belíssimos músicos. Isso. É uma Zé, mas é você. Não, ela é nova, mas é que ela já tem muita experiência, entendeu? Mas aí, Elisângela, o que eu acho que tinha que ter? Vamos pensar o seguinte: o ano que vem, a Secretaria da Educação vai ter R$1 bilhão. Pô, você não pode comprar, vamos dar um exemplo, 50 violões, 50 cavaquinho, 50 violino, 50 trompetes, 50, sabe, flauta transversal, flauta doce, bateria, piano, e toda aquela... Não dá para você ir formando a partir das escolas, localizando bons músicos e fazendo pequenas orquestras, que depois formam uma orquestra grande? Sim. Por que não pode fazer isso? Por que eu não posso pegar você, que é professora Elisângela? Elisângela, é o seguinte: a tua carga horária dessa semana sei lá, vamos supor, 8 horas, você vai acompanhar os alunos na aula de música. Vamos ver. Porque há uma seleção quase natural. Chega lá uma parte, daqui 3 meses, desiste, desanima, mas você tem lá um núcleo que vai ficando. Isso tem uma importância porque vai servindo de exemplo para os outros, né? Então, aí, de repente, numa escola aí pode surgir, vamos supor, 3 meninos que tocam, um toca violino maravilhosamente bem, o outro flauta e o outro trompete. Pô, é uma linha. Agora, você pode chegar numa outra que tem um que toca cavaquinho, banjo e violão. Ótimo. O outro pode tocar, sei lá, bateria e guitarra. Você vai montando a partir da cultura local, a partir da aptidão de cada um dos alunos, você vai montando bons núcleos disso. Eu digo isso porque já tem experiência no mundo, em vários cantos do mundo, do uso da música. A música
uma coisa excepcional. Você vê que muita gente dorme ouvindo música, acorda ouvindo música, faz amor ouvindo música, almoça ouvindo música, toma café ouvindo música. Tem gente que trabalha com música. A música, ela é um calmante para o espírito, ela acalma as pessoas, ela integra as pessoas, ela faz as pessoas ultrapassar o limite da terra, o limite ali do real, sabe? Faz a pessoa ficar voando e tal. Então, isso é importante, é possível fazer. Vou encerrar agora, inclusive, porque nós temos que parar já, porque nós já falamos. Então... Elisângela, para Osasco, pegar essas 3 pilastras e fazer investimento nisso, investimento. Com uma boa gestão, com participação, eu tenho certeza que a gente explode, porque Osasco é uma cidade que as pessoas gostam de morar, e as pessoas amam a cidade de Osasco. E isso faz com que as pessoas tenham uma relação de amor. Se a gente oferecer condições, a cidade explode. Vai ser um canteiro de formação de novos jovens talentos que vão ajudar a mudar não só a cidade, o Brasil e o mundo, né? Mudança necessária, mas como você mesmo disse, a gente está aí já com 1h30 de bate-papo, nem parece, né? Porque está com 3 pessoas que gostam de falar. Eu falei demais. O João Paulo falou... Eu estou destreinado, Elisângela, porque antigamente, quando eu fazia política assim, diária, eu falava muito, né? Então, tinha dia que eu nem queria falar direito. Agora, como eu não falo mais, o dia que aparece uma oportunidade, eu acabo falando demais. Desculpa, você e a Luana. Agora o João está no lugar de estudante, né? Está aí no mestrado. Tá... Aliás, entreguei hoje o meu primeiro capítulo da tese, a introdução, que aqui na faculdade que eu estou fazendo mestrado, ela exige que você faça uma qualificação para fazer a tese. Então, eu apresentei hoje o trabalho, trabalhei pra caramba, sábado, domingo e hoje, e vou fazer a apresentação, a sustentação oral, dia 10. Aí, se eu for aprovado, aí eu vou preparar a tese para o começo do ano que vem. Então, você vê que eu também estou estudando, e tenho o maior prazer, eu gosto disso aqui, de estudar, de ler, de fazer, e eu gosto de Osasco. A gente está aqui numa troca de saberes, se encaminhando para o encerramento. Se encaminhando para o encerramento, eu quero agradecer muitíssimo ao João por ter, né, enfim, acabou de dizer aí que estava escrevendo a dissertação e veio aqui conversar com a gente. E, enfim, minha gratidão, muito obrigada. A sua contribuição é sempre muito bem-vinda. Quando fala João Paulo vai falar em algum lugar, todo mundo, não interessa se são eleitores, futuros eleitores das pré-candidatas de Elisângela ou não, mas as pessoas vêm, elas chegam, né, para o papo. Isso é muito bom. As pessoas nutrem afeto por você, gostam. Acho que você é uma figura que agrega muito na cidade. Por isso, a importância de você vir falar. Você falou tanto de educação que eu estava quase te vendo como secretário de educação em Osasco já, né? Vamos ver aí, se rola pleitear essa vaga aí. João para a educação. Mas, encaminhando para o encerramento, eu queria que você fizesse um encerramento e não deixasse de dizer qual é a cidade do futuro. Você já falou muita coisa aí nessa sua última fala. Osasco, a cidade do futuro. Qual é a cidade que a gente quer construir para nós e para as futuras gerações? Porque a gente constrói junto, é um processo, né? Eu sempre falo que uma cidade que ela é boa, que ela trata bem os seus bebês e os seus idosos, que são 2 categorias que eu considero invisibilizadas, né? Assim como nós mulheres, a população LGBT, a população negra, em alguns aspectos. Mas eu sempre digo isso, que uma cidade que acolhe e é boa para os bebês e para os idosos, ela, consequentemente, vai ser boa para todo o resto da população, né? Porque somos nós ali na ponta que, por exemplo, vamos atrás... Não poderia ser o contrário, Luana? Oi? Não poderia ser o contrário? Uma sociedade que atende todo mundo bem, os bebês e os idosos estarão super bem atendidos. Mas nós, mulheres, estamos na ponta, né? Então, se um bebê está bem cuidado, e se um idoso está bem cuidado, por que quem cuida dos bebês e dos idosos?
inevitavelmente somos nós mulheres, que estamos nessas duas pontas. Então, se a gente está bem cuidada, a gente vai conseguir cuidar dessas duas pontas, que é a infância e a terceira idade, né? Mas eu sempre digo isso, que eu acredito nessa cidade, que é uma cidade acolhedora, que respeite as pessoas, que, enfim, que um jovem na periferia não seja abordado aí pela segurança pública da cidade, como é em Osasco, com o grau de violência e letalidade que tem tido. Eu acredito numa cidade plural, numa cidade onde a periferia consuma a cultura, faça cultura, mas que ela possa escolher, né? Se ela quer escolher, se ela quer escutar bolero de Ravel, se ela quer ir ao cinema, ao teatro, ou se ela quer ir para o hip hop ou para o baile funk. Eu acho que ter a oportunidade de escolher o que você quer fazer é fundamental, né? Não dizer, então, tá na periferia, eu vou mandar hip hop, ou então vamos lá chegar no baile funk. Não é necessariamente isso. Eu funk é uma cultura, né? É vivo nas periferias, igualmente o hip hop, mas não pode ser só isso. As pessoas precisam ter acesso a outros bens culturais, né? Além da cultura que já existe, que já é feita por nós, pelas próprias pessoas, né? Eu sou do Agreste Pernambucano e lá, por exemplo, no currículo, a gente aprende coco, chachado, baião e machixe na escola. Em nenhum lugar que eu estudei, já estudei no Rio de Janeiro, já estudei em São Paulo, em Osasco e no Agreste Pernambucano. Em nenhum outro lugar eu vi esse tipo de coisa. Então, quando você fala do currículo, é um pouco isso também, né? Muitas vezes a gente tem no currículo oculto, mas não tem no currículo oficial. Mas, encaminhando para o fechamento, é isso. Me digam, e aí a pergunta é para a Elisângela e para o João também. Qual a cidade que a gente quer e vai construir para o futuro, com o companheiro Emílio sendo eleito prefeito e uma chapa de vereadores representando as mulheres, a juventude, a igualdade racial e a diversidade. Então, que cidade é essa? A palavra para a gente encerrar, Elisângela. A cidade que a gente ama, né? Osasco, eu nasci em Osasco, cresci nas periferias de Osasco, cresci na favela da 13. Então, eu sei que a única forma de a gente tratar Osasco com carinho é através da educação. Não tem outra forma, outro molde. Depois da pandemia, pós-pandemia, vai ter muito desemprego, isso é muito natural. A situação de Osasco, o desemprego em Osasco vai ser muito grande. E como que a gente pode fazer? Como que é Osasco que nós queremos? Como que a gente vai desenvolver essa tarefa? Através da educação. Nós temos hoje, principalmente nas periferias, aqui no Jardim Veloso, por exemplo, nós temos meninos de 16 anos, 15 anos, que eles cortam o cabelo sem nenhum curso. Eles colocam a R$ 9,90 e cortam muito bem, porque eles têm o dom, a gente tem que aproveitar essa juventude, a gente tem que incentivar esses meninos, eles sem conhecimento técnico, eles faziam o desenho do Pato Donald na cabeça dos clientes. Né? Isso eu sei porque eu fui lá, eu sou formada em visagismo, terapia capilar, e eu fui conhecer, para fazer o meu trabalho da faculdade, como que eles conseguem fazer essas coisas todas sem nenhum conhecimento técnico. Então, a gente tem que aproveitar esses jovens, mercado de trabalho, curso rápido, as mulheres também, depois dos 40 anos, um projeto começar de novo. A gente tem que ter esses projetos na educação, que a escola abra final de semana, para que dê curso, para que leve realmente a cultura, porque Osasco hoje não tem cultura. Falar, a cidade tem um polo e as crianças têm cultura. Mentira! Osasco não tem cultura nenhuma. A gente tem um museu abandonado, nós temos um teatro que não é conhecido por ninguém, as crianças não têm acesso nenhum. Então, como que eu vou trazer a cultura para Osasco? Como que eu vou trazer o emprego? Através da educação, através das escolas abertas aos finais de semana, para receber essa população, para a gente conhecer essa população, a dificuldade dessas comunidades. O prefeito, o vereador, ele tem que ir até a comunidade não vai sair de lá para ir no teatro. A maioria não conhece o teatro de Osasco, não é acessível. Então, Osasco que queremos é Osasco que prospera.
É Osasco com Emídio no poder, porque o Emídio é o único. Na hora do vamos ver, a gente está vendo hoje hoje mesmo teve despejo em favela, reintegração de posse, e vai lá, a polícia tira e vai para onde essas pessoas? Vai para onde? Então, quando a situação fica difícil, quem protege? Quem cuida? Quem ajuda? Gente, é o Partido dos Trabalhadores, isso é lógico, é óbvio. Então, de você é o PT, né? A nossa propaganda. É o PT. O Osasco que queremos, é o Emídio no poder, porque só assim que a gente vai conseguir chegar nas comunidades, chegar no desenvolver, tirar esse desenvolvimento, né? Vai surgir. É Osasco que queremos, é Osasco com Emídio. Eli, obrigada, super obrigada mesmo, esse bate-papo riquíssimo. Eu queria dizer aqui que foi a Elisângela que propôs esse papo, depois de uma discussão nossa do Plano de Governo na área da educação, onde o companheiro João Paulo Cunha participou durante 4 horas. Se vocês estão achando que 1h40 é muito, ele ficou 4 horas com a gente discutindo educação em Osasco de uma forma muito entusiasmada, enfim. E aí ela falou, vamos fazer uma live com o João Paulo, será que ele conversa com a gente? Eu falei, não sei se ele conversa, vamos ver, né? E aí a gente fez o convite, ele aceitou de pronto, muito generosamente. Então, obrigada, Eli, por ter proposto. Eu fiquei 4 horas no programa de governo, porque a Mazé foi uma professora, sabe? Aquela de pegar no pé. E eu sou aluno da Mazé, né? Vocês sabem, né? Ah, é? Que bom. E aí, bom, a Aninha... A Mazé é professora de português, faz muitos anos, né? Às vezes eu falava alguma coisa assim nas reuniões, daí eu chegava baixinho e falava, Mazé, eu falei certo, Mazé? E ela fala, não se coloca isso e aquilo. Certa é sujeito, verbo e predicado. Eu quero aqui mandar um abraço para a Aninha, que está assistindo, parabéns pelo bom debate. A Cuta... Não é Aninha, Analice de Novaes Pereira, filha da dona Lela. Filha da tia Lela, irmã do Silvinho, exatamente isso. Aninha, carinhosamente falando, né? A Cuta, que tinha também mandado um abraço, falado que o debate estava super bacana. O Cooper, o professor Cooper, te mandou um abraço e falou que a gente precisa fazer uma outra live para que você fale sobre a situação política local e a ida do Lapas para a base do Rogério Lins, mas esse papo vai ficar... Eu acho, viu, Elisângela, eu acho esse governo de Osasco um desastre. É um desastre. Uma catástrofe, não tem... Sobre qualquer aspecto que você olha, ele é um desastre. Ele é um governo sem gestão nenhuma, é um governo absolutamente ao Deus dará, é um governo que vai no sabor dos ventos, não tem nenhum planejamento, a cidade está completamente perdida, sem rumo, enfim, é uma cidade desencantada, desiludida. Por quê? Porque foi um prefeito que disse que foi eleito com a renovação, jovem, que poderia utilizar esse vigor juvenil, essa disposição de renovação e, de fato, imprimir um ritmo de renovação, e, na realidade, não fez absolutamente nada. É um governo... Agora, com a pandemia, ele acabou sendo beneficiado, por incrível que pareça, apesar do desastre na saúde, é um desastre na saúde, sobre qualquer aspecto, sobre o número de médicos, o número de exames, remédio, qualquer olhar que você queira dar à saúde, você vai ver que é um desastre, entendeu? Então, essa é a minha opinião sobre o governo da cidade, né? Diferentemente do que o jornal do PT colocou, ô Luana e Elisângela, a frase mais pesada que o PT colocou no último jornal foi assim: imaturidade do prefeito. Eu não acho que é imaturidade, eu acho que é um problema político, né? E se o PT não compreender que é um problema político a disputa na cidade de Osasco e achar que é só problema de imaturidade, não vai dar certo, eu acho. Mas é uma opinião lateral que não vem ao caso aqui agora. O que eu acho é que a cidade de Osasco, infelizmente,
perdendo, perdeu muito e está perdendo. Ela precisa recuperar, entendeu? Precisa recuperar sobre todos os outros aspectos. Eu imagino uma Osasco mais humana, da mesma forma que eu penso um mundo mais humano, sabe? Eu professo alguns valores e eu acho, eu já estou com uma idade que eu não tenho muito como mudar, inclusive, né? Eu lembro. Aí, então, por exemplo, eu acho que eu imagino uma cidade mais solidária, mais fraterna, sabe? Uma cidade em que possa fazer com que esses 4 bilhões do seu orçamento voltem para a maioria do seu povo, né? Que a gente possa andar no Jardim Aliança, na Vila Menck, no Baronesa, no Portal do Oeste, no Munhoz, no Jardim Elvira, no Aliança, no IAPI, no Terra Nossa, no Canaã, no Piratininga, né? Na Costran, mas também andar ali no Padroeira, no Jardim Roberto, né? Andar pela cidade de Osasco, no Jardim Conceição, no Jardim Belmonte, no Jardim de Abril, no Jardim, enfim, na cidade toda, a gente poder andar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de paz, vendo a cidade progredir, vendo a cidade crescer, mas o seu povo também progredindo, né? Eu não me conformo ainda a alguns trechos de Osasco, porque o córrego a céu aberto, sabe? Eu não consigo imaginar, sabe? Não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar uma cidade que ainda tem, sei lá, 10, 8, 7, 5. Poderia ser uma criança fora do creche, uma. Não dá para a gente aceitar um negócio desse, 12 sabe? mil. As pessoas que vão no hospital querendo fazer uma endoscopia não tem, sabe? Quebra a perna, às vezes não tem nem gesso para fazer a imobilização, não tem remédios mais elementares, sabe? Um funcionalismo público maltratado, há 4 anos super maltratado, a guarda municipal completamente desanimada, né? Com que não, um comando que não dá bola para a guarda municipal, o serviço de trânsito sucateado, meio jogado de lado. Ou seja, eu imagino uma gestão que possa dar cidadania para todas as pessoas que moram aí, os seus servidores, e para todo mundo que imagina um mundo melhor. Eu fico muito feliz e vou encerrar dizendo isso. E eu sempre digo isso. Eu sempre digo o seguinte: a luta da humanidade ela é uma luta permanente. Você vai saindo da frente, outros vão assumindo a bandeira, outros vão assumindo o comando e a luta vai embora, né? Às vezes não é nem geração de idade, às vezes é geração de pensamento, de momento, de circunstância, etc. Eu fico super feliz em ver 2 meninas, a Luana e a Elisângela, pré-candidatas do PT à vereança na cidade de Osasco, com essa energia própria das suas idades, juvenil, né, com compromisso com a educação, que é uma área fundamental. Eu fico muito feliz, muito contente. Eu queria dar parabéns para vocês duas, torcer para que vocês façam boas campanhas, né, e que a cidade possa acolhê-la do jeito que eu estou acolhendo aqui, ó. O nosso cumprimento de Pantera Negra, pela justiça, pela fraternidade e pela solidariedade. Um beijo para vocês. Gratidão, João. A gente vai ficando por aqui. Bom, a Osasco que eu sonho não é uma Osasco diferente da Osasco que o João sonha, que a Elisângela, né, ia chamar de Eli, mas é a intimidade, né? Eu não posso sair dessa live sem dizer que a Bel disse o seguinte: Osasco te ama, João Paulo. E é muito verdade, viu? E eu amo você, Bel. Uma cidade que não deixa ninguém para trás, é esse meu lema, e a Bel acabou de lembrar aqui. Mas é isso, uma cidade solidária, humana, que cuide de quem mais precisa, sobretudo, né? Porque cuidar dos ricos, a gente não precisa ninguém que cuide dos poderosos, porque quem está no poder hoje já olha bastante para os poderosos, né? É poderoso e olha ainda mais para os poderosos. Então, a gente precisa de alguém que olhe por nós, né? E acho que o Emílio já fez isso durante 8 anos, e onde o PT governa dá certo. Então, vamos fazer campanha, né? Quando puder fazer campanha, porque somos pré-candidatas, mas vamos fazer um bom trabalho e dizer que a gente quer Osasco feliz de novo. Vamos aí fazer a defesa das nossas políticas públicas e do nosso legado, sem medo de ser feliz, como diria a campanha do companheiro Lula alguns anos atrás. Fico por aqui, muito obrigada, beijo. Obrigada para quem aguentou até 10h10 da noite. Valeu. Mais uma live com o João Paulo, né? É quase uma live com o Lula.
Obrigada, gente. Beijo. Obrigada, gente. Beijo.